Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vloguinho aqui do canal. Eu comecei esse vlog na maior boa intenção de que fosse um vlog lendo os lançamentos que eu queria ler ali do mês de março. Mas, em determinado momento, ele acabou crescendo e se transformando em outra coisa. Então esse é um grande vlog, gente, que vocês vão me acompanhar. Lendo os lançamentos de março, os lançamentos mais aguardados por mim, no caso, né? Principalmente de romance. Vocês vão ver um pouquinho das minhas estantes novas. Também vão ver alguns desabafos. Sim, eu desabafei muito nesse vídeo. O mês de março foi bem difícil. E também vocês vão me ver falando sobre Uma Segunda Chance, adaptação do livro da Colleen Hoover. E eu assisti, trouxe minhas considerações, trouxe algumas coisinhas aqui pro blog. Já aproveita para se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, ativar o sininho, também me seguir nas minhas outras redes sociais. E é isso, agora vocês vão ver uns recortes do vlog. Gente, esse vlog ele tem linhas temporais que eu não sei como que eu consegui fazer. Algumas coisas começam antes, algumas coisas vêm depois, mas no fim vai dar tudo certo. Espero muito que vocês gostem, viu? Oi, gente! Antes de mais nada, só isso mesmo. Gostaram? Porque eu amei. Eu amei, amei. Eu acho que enfim podemos começar este vlog. Se você me acompanha nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, eu falei por lá, gente, que não tivemos vídeo aqui no canal nas últimas semanas, nos últimos dias, porque eu fiquei doente. Na verdade, foi uma sucessão de coisas que aconteceram. Eu tava muito corrida em função de um evento que eu ia, aí esse evento aconteceu e logo em seguida eu fiquei doente. E eu fiquei, tipo, uma semana e eu ainda tô um pouco, vocês vão ver, tô fungando ainda, tô, sabe, com aquele resquício de gripe? Então, eu sinto que eu ainda não tô 100%, mas eu já tô bem melhor. Então, eu estava louca para gravar um vlog lendo os livros lançamentos. Eu sinto que é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Fazer um vlog lendo os lançamentos daquele mês. Os lançamentos que mais me chamam a atenção, claro. Então, eu pretendo fazer isso todo mês, se der certo. E o de março estava atrasado porque tava doente, enfim. Eu tinha programado coisas bem legais para sair no canal, montando as estantes. A gente tá com estantes novas aqui, tá bem bonito, tá bem legal. Eu vou falar com vocês sobre as estantes em algum momento deste vlog, mas agora eu queria apresentar para vocês quais livros eu pretendo ler neste vlog. São lançamentos e nem todos de março, um é de fevereiro, vamos lá. Começando por Ecos da Floresta, da Liz Moore. Esse livro aqui, gente, ele foi vencedor de um prêmio, eu acho que de 2024, da categoria Thriller ou Suspense, se eu não me engano. E ele chegou aqui no Brasil em fevereiro desse ano. Então, não é um lançamento de março, mas eu estou bem empolgada para ler e eu comprei ali no finalzinho de fevereiro. Então, eu tinha que ler agora e estou empolgada. Já até comecei, eu comecei ele ontem, na verdade, eu estou na página 42, bem no iníciozinho. Aí, as outras opções que a gente tem são dois romances, que talvez você já saiba qual é, porque eu até mostrei lá no Instagram, mas a gente tem Amor na Prática, da Sarah Adams. Esse daqui é a continuação de Amor em Roma, que é um livro muito bom, eu adorei, é muito, muito gostosinho, tem aquela coisa de cidade pequena, enfim, deixa o coração quentinho. E o outro lançamento que temos é Jogo de Amor para Dois, da Ellie Hazelwood. Gente, esse livro, ele é finíssimo, muito, muito fino. E eu admito pra vocês que quando eu comprei, eu não me atentei a isso, porque se eu soubesse que ele era tão fino, eu tinha comprado o e-book. Eu tinha comprado o e-book, tinha investido nisso, porque ele é muito pequenininho, muito, 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 muito pequenininho, mas eu comprei na pré-venda, eu confesso que não me atentei, é uma autora que eu gosto bastante, então quando lançou eu só, enfim, comprei ele na pré-venda pra vocês verem como isso é. E acho que a gente vai começar por ele, tá? Eu tô lendo Ecos da Floresta, mas eu queria ler esse daqui porque, enfim, sou curiosa, ele é curtinho e acho que vai ser uma boa leitura. Bom, esses são os livros que a gente tem para ler aqui neste vlog. Eu vou contando tudo para vocês. E, gente, a minha intenção mesmo é fazer um quadro lendo todo mês os lançamentos mais interessantes daquele mês, sabe? Vamos ver se eu consigo fazer. Me conta o que você acha, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de, enfim, já ter essas reviews de lançamentos e tudo mais. Eu particularmente adoro. Agora, gente, é quarta-feira, é 10 horas da noite. Não consigo mostrar pra vocês, mas é 10 horas e eu vou tentar ler um pouco desse livro aqui ainda hoje, mas provavelmente não vou terminar hoje porque eu quero dormir cedo. Eu tô tentando voltar à minha rotina, voltar à constância. Essa semana eu voltei aos treinos, voltei a fazer cardio, voltei a tentar uma rotina, sabe? Que eu tava sentindo muita falta.
gente, pra vocês já faz um tempinho que a gente não conversa, mas pra mim a gente conversou sábado e tem uns dias aí que eu não atualizo este vlog. Bom, o que aconteceu é que eu gravei no sábado, mas eu estava extremamente frustrada no sábado, e então eu acho que isso refletiu um pouco na minha atualização do vlog. E eu acabei passando muito tempo reclamando, sabe? E depois eu parei pra pensar que não é bem isso que eu quero trazer aqui pro canal. Então eu decidi cortar esse take, ele não vai ao ar, mas vou explicar pra vocês também tudo que tá acontecendo. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito em tudo, gente. Eu acredito em Mercúrio retrógrado, eu acredito em inferno astral, eu acredito em tudo. Eu estou disposta a ouvir sobre tudo e acabo acreditando em tudo. Então, assim, a gente está vivendo um Mercúrio retrógrado, que é para ele terminar ali no dia 20, sexta-feira, que inclusive é o aniversário do meu marido. Então, meu marido ele está vivendo o Mercúrio retrógrado e o inferno astral, tá? E eu estou vivendo o Mercúrio retrógrado intencionalmente e acabo vivendo aí o inferno astral do meu marido como resultado de, né, viver junto com ele. E por que eu estou falando isso? Porque não que eu esteja culpando o Mercúrio retrógrado por tudo que vem acontecendo, mas, como eu falei, eu acredito. E, gente, muita coisa aconteceu nos últimos dias que saíram do controle, assim, sabe? Muitos imprevistos, que é algo que é para acontecer nesse período de Mercúrio. Então, quando começa, eu já fico preparada. Então, no início, eu tava tentando ser bem resiliente, assim, sabe? Tipo, tá, aconteceu um imprevisto, o que eu vou fazer? Vou resolver e tudo mais. Só que as coisas acabaram saindo muito do controle. E tudo que eu me planejei para fazer nesse mês de março, eu simplesmente não consegui fazer, sabe? Eu não consegui fazer as coisas do canal que eu me planejei para fazer. E eu fiquei doente, isso foi algo que me incomodou bastante. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a rotina me faz muito bem. A rotina, exercício físico, tudo isso ajuda muito no controle da ansiedade. E eu fiquei um tempo sem isso, e um tempo sem rotina, um tempo sem controle. Então eu acabei ficando um pouco frustrada. No sábado eu sinto que foi o ápice, assim, sabe quando seu copo transborda? E daí eu fui atualizar este vlog no meio de tudo isso e acabou que, enfim, não gostei do take. Por isso que eu cortei ele, não quero que vocês me vejam assim. Não quer dizer que eu não esteja ainda um pouco frustrada, estou, mas estou lidando um pouco melhor com isso. Também sinto, gente, essa questão de equilibrar todos os pratinhos, sabe? É muito difícil, muito, muito, muito difícil. Eu já abri um pouco no meu Instagram que eu estou num processo de emagrecimento desde 2024, desde o final de 2024. Então tem um ano e meio quase, mais ou menos, gente. E quando você está num processo desse, gente, é muita coisa para equilibrar, sabe? É a dieta, é o treino, é o cardio, é o meu trabalho, que é o essencial para minha vida. Aí tem o meu relacionamento, tem a minha cachorra, tem as leituras, tem o canal, tem os hobbies, tem o tempo de lazer que eu quero ter também. Então, equilibrar todos esses pratinhos é difícil, por mais que pareça aquele white people problem, né? Mas é difícil, assim, e um lado às vezes acaba pendendo, sabe? Então, viver tudo isso com um monte de coisa dando errado foi bem estressante nas últimas semanas e nos últimos dias. Então é isso, não sei se você acredita em Mercúrio retrógrado, mas eu acredito e estou vivendo ele intensamente. Mas estou aqui para falar de leituras, então é disso que a gente vai falar e de algumas outras coisas também. Terminei de ler Jogo de Amor para Dois, da Ellie Hazelwood. Esse é um livro, um conto, uma novela, não sei muito bem, gente, mas ele é bem fininho e eu li ele em 3 dias. Ele tem 167 páginas e ele é bem leve, bem rapidinho de ler. Aqui a gente vai conhecer a história da Viola. Ela produz jogos de videogame e ela quer muito produzir uma adaptação de uma série de livros que é muito importante para ela, que tem uma conexão muito forte com ela. E a empresa que ela trabalha está concorrendo aí para trabalhar e produzir esse jogo de videogame. Nessa adaptação, na verdade. Porém, a empresa que está, digamos assim, vendendo os direitos para que esse jogo seja produzido, ela decide que ela quer trabalhar com a empresa da Viola, mas ela também quer trabalhar com a empresa rival da Viola, porque tem uma empresa rival, e realmente, gente, é rival, porque todo mundo da empresa da Viola odeia todo mundo da empresa do Jesse, que é o outro protagonista desse livro aqui, o interesse romântico da Viola. E aqui, gente, a Viola e o Jesse, eles têm um histórico, eles já se conhecem há um tempo, e ela acredita fortemente que ele odeia ela de todas as maneiras. Então, começa com um enemies to lovers, sabe? Começa de inimigos, porque ela acredita que ele odeia ela por algum motivo, e o pessoal das duas empresas se odeiam. Eles vão passar um tempo no retiro, porque eles acreditam que esse tempo no retiro vai fazer o pessoal se conectar, se tornar amigo, enfim, deixar as coisas mais leves.
Então eles vão para esse retiro, lá ela vai se aproximar do Jesse de alguma forma, né? Porque eles vão passar esse tempo forçados juntos. E a gente vai entender um pouco mais desse casal e ver como é que eles vão se desenrolar para trabalharem juntos, resolver aí as coisas pendentes que eles têm. É um conto, uma novela muito legal, muito rapidinha. Acho que tinha potencial para ser maior, sabe? Para ter mais conteúdo. E eu acho que se tivesse mais eu gostaria. A minha nota final foi 4,5 estrelas. Achei bem divertido, bem envolvente. Bem Anne Hazelwood, gente. Bem a carinha dela. Aí logo eu também já comecei, eu acho que no sábado eu comecei, ou na sexta. Eu não lembro. Eu acho que na sexta eu comecei, mas eu li muito pouco. E efetivamente comecei no sábado a segunda leitura deste vlog, que é Amor na Prática, da Sarah Adams. E, gente, esse livro aqui ele me mostrou. Na verdade, ele não me mostrou, ele me relembrou o poder da leitura. Porque eu peguei ele efetivamente para ler no sábado. E ele me aqueceu o coração nesse momento que eu estava extremamente irritada e frustrada, sabe? Eu li, eu acho que umas 60 páginas dele ali no sábado. E ele deu um quentinho no meu coração, ele deu uma aquietada em tudo que eu estava sentindo, sabe? E daí no domingo eu acordei com muita vontade de ler. E li bastante, eu li ontem 140 páginas, se não me engano, e eu estou atualmente na página 200, então eu já li isso daqui em 2 dias. E, assim, pro meu ritmo de leitura é bastante coisa, pra minha rotina, com tanto de coisa que eu tenho pra fazer. E eu fiquei muito feliz mesmo, não só porque eu avancei bastante na leitura, mas porque ele é um livro bom. Sabe aquele livro que te deixa envolvida, que você quer saber o que vai acontecer, que te deixa com o coração quentinho, sabe? Eu acho que eu precisava muito de um livro que se passa numa cidade pequena, que tem os irmãos que são intrometidos, que as pessoas ao redor se metem na vida de todo mundo também, sabe? Então, esse livro aqui eu acho que foi uma boa pedida e ele chegou na minha vida na hora certa, sabe? Então, os livros, eles também fazem isso. Aqui a gente vai conhecer a história da Anne. A Anne, ela é irmã do Noah, que é o protagonista do primeiro livro. Ela tem uma floricultura nessa cidadezinha pequena. E a Anne, gente, ela é a irmã mais nova. Então, ela é a irmã doce, ela é a irmã certinha, ela é a irmã, toda angelical, toda delicada. Ela tá um pouco de saco cheio enfim, dessa imagem que as pessoas têm dela, porque não é isso exatamente que ela sente. E ela também tem como sonho de vida dela casar, encontrar uma pessoa para dividir a vida, casar, ter filhos, ter aquela casinha e ter realmente uma vida de casal, sabe? Só que ela é muito introvertida e ela não consegue participar de encontros. Sempre acaba sendo um desastre. Então, ela decide que ela precisa de ajuda. Ela e a amiga dela, que é a Amélia, protagonista do primeiro livro, decidem que ela precisa de ajuda e quem vai ajudar ela é o guarda-costas da Amélia. Tá? Não sei se você lembra, se você já leu quando você leu o primeiro livro, mas é o guarda-costas. Ele aparece um pouco no primeiro livro porque ele é todo bonito, ele é todo, enfim, todo destaque. E ele vai passar um tempo nessa cidade, porque ele vai cuidar aí da segurança da Amélia por um tempo. E ele vai ajudar a Anne com esses encontros, porque ele é um cara, enfim, que ele não. Ele também tem problemas emocionais, problemas familiares. Então, tem problemas de confiança, problemas de relacionamento, e ele decide que na vida dele ele nunca vai se comprometer, ele nunca vai ter um relacionamento longo, porque isso não existe. Então, ele participa de vários encontros, sai com várias mulheres, então ele é a pessoa ideal para ajudar a Anne com esse problema que ela tem com os primeiros encontros. Então, eles vão ter esse acordo que ele vai ajudar ela com essas questões, mas é claro, gente, que eles vão se aproximar, que eles vão se apaixonar. Eles são totalmente opostos. Ela, enquanto ela quer amor, quer casar, quer filhos, quer construir família, ele não acredita em nada disso. Então a gente vai ter aqui esses dois opostos que vão acabar se atraindo. E eu estou adorando até agora, tá? Eu achei, gente, que ele poderia ser um pouco chato, confesso pra vocês. Porque esse negócio da menina que é muito delicada, que é muito fofa, às vezes acaba me irritando, sabe? É tipo aquele print da Rita Lee. Ai, ela é tão boazinha, ela é tão galera, sabe? Isso me irrita um pouco. Então eu achei que eu não fosse curtir. Mas a Anne me surpreendeu muito. Eu acho que ela tem muita personalidade. Muita mesmo. E entendo esse receio dela e essa angústia dela da forma como as pessoas enxergam ela, porque eu também enxergava ela assim, sabe? Mas quando você vai lendo, que você vai vendo os desejos dela, as inspirações que ela tem e tudo mais, e que ela é uma pessoa que precisa se encontrar, sabe? Assim como todos nós, em algum momento. Então, estou gostando muito mesmo. Estou na página 200, faltam 160 páginas. E está sendo uma leitura super rápida, super leve, super fluida. E estou feliz com essa leitura, ela tem me deixado contente, tá? Vamos ver aí o quanto eu consigo ler nos próximos dias e em breve eu quero terminar
E lá fora, gente, já foi lançado o terceiro livro e o quarto livro dessa série. O quarto, se não me engano, foi agora, em janeiro, fevereiro, não lembro. Vamos ver se a Dona Intrínseca traz logo todos os livros da série pra cá. Agora, o terceiro ponto que eu queria falar com vocês. Falamos do Mercúrio, falamos de leituras. Vamos falar das minhas estantes, gente, que também tem um pouco a ver com o Mercúrio. Por quê? Eu sabia que as minhas estantes estavam para chegar, elas chegaram ali no fim de fevereiro. E a minha intenção era gravar um vídeo mostrando para vocês, organizando os livros, organizando a estante, montando ela, porque eu achei que, enfim, seria muito legal. Só que daí eu fiquei doente. Aí depois o meu marido não ficou bem. No meio desse período, a gente montou as estantes porque estava um pouco insalubre ficar como a gente estava antes, porque vieram 2 pacotes bem pesados e a gente estava ficando sem espaço. Então a gente precisava montar essas estantes. E montei, eu gravei um take mostrando para vocês como estava antes os meus livros com as estantes antigas. Eu vou deixar passando aqui para vocês verem como estavam os meus livros da minha biblioteca antes. Vocês vão ver um take que é, enfim, começo de março. Antes da gente começar, quero mostrar para vocês como estão as minhas estantes hoje, como elas estão organizadas, quais são as estantes que tenho aqui hoje. Dona Margarete está aqui, mas vou mostrar para vocês como os meus livros estão organizados, tá? Começando, gente, pelo meu carrinho de tibiar, é aqui que eu deixo todos os livros que eu quero ler, livros não lidos, é daqui que eu tiro os livros pra minha tibiar do mês. Essa minha estante aqui é a minha primeira estante da Evolukit, gente. Eu comprei ela com o intuito dela ser a minha estante de romance, então eu queria só colocar livros de romance aqui. Não deu, tá? Porque eu tenho muito livros de romance, então tem aqui nessas outras estantes também. Mas a intenção é que ela fosse só realmente para romances. Ela tá abarrotada, tem livro até lá embaixo. Aqui desse outro lado também tem, uma aqui em cima eu já comecei a colocar. Então, realmente fiquei sem espaço, mas essa foi a minha primeira estante da Evolukit que eu comprei em 2025. E aqui a gente tem uma cachorrinha muito linda, mas a gente também tem essas 2 estantes brancas. Essas 2 estantes, gente, eu tenho elas há mais ou menos uns 5, 7 anos, faz bastante tempo. Antes de comprar essa estante da Evolukit, eu tinha uma terceira estante dessa daqui. Daí, como eu comprei da Evolukit, eu levei para outro cômodo da casa, porque a da Evolukit, ela cabe bem mais. Vocês estão vendo que ela tem um espaço? Porque ela não é projetada para livros, sabe? Então, ela não comporta tantos livros como essa daqui da Evolukit comporta. Mas eu tenho elas há bastante tempo, elas estão danificadas, mas elas estão boas. Eu ainda não sei o que a gente vai fazer, mas tem bastante livros nela, tem bastante coisa. Ó, tem joguinho aqui, tem um cinto da Shopee que eu deixei aqui. Enfim, gente, tem livros aqui em cima também. Esse meu box de Crepúsculo, tem canetinhas de colorir. E aqui embaixo, perto de Dona Margarete, a gente tem quebra-cabeças. Então, a minha intenção também é organizar esses quebra-cabeças e colocar eles em outro lugar. Tem caixinha de coisa, tem caixinha na minha câmera, tem bastante coisa que eu quero organizar também. Eu também vou ver, gente, se eu vou me desfazer de alguns livros ou não, se eu já tiro. Vamos ver como é que vai ser. Eu também tô planilhando todos esses livros aqui, colocando numa planilha, porque eu usava o Scooby, mas o Scooby, enfim, tá deixado um pouco a desejar, e eu tô usando uma planilha e acho que vou, enfim, passar pra lá. Aí estou pensando se eu vou tirar alguma coisa daqui pra jogar pra essa nova estante. Vamos ver. Estou ofegante porque estava doente, então ainda estou me recuperando. E olha aqui o quanto de livro que já tá acumulado aqui, de livros novos. Bastante coisa. Bom, isso foi o início de um sonho, uma intenção de gravar um vídeo que eu queria muito, mas não deu certo. Estou vindo aqui falar pra vocês que não deu certo, mas a gente vai conversar sobre as estantes ainda assim. Então eu já tinha a da Evolukit e fui ficando sem espaço, gente. Eu tenho o meu carrinho, que é onde eu coloco, aqui não tá aparecendo, mas no vídeo apareceu, o meu carrinho que eu coloco os livros novos que vão chegando e livros pra ler. Livros não lidos também estão ali. E eu fui ficando sem espaço. Então precisava de estantes novas e eu queria muito da Evolukit pra criar uma unidade aqui, sabe? Eu queria, esteticamente, acho que fica mais bonito. E é muito mais funcional, gente. As estantes da Evolukit, elas são fáceis de montar, elas ficam bonitas, elas são projetadas para livros, então vocês podem ver, ó, que não sobra espaço. Eu não tô sendo paga, não é publicidade, podia ser. Inclusive, Evolukit, se você quiser me notar, quiser fazer uma parceria,
eu aceito mais estantes. Então eu já tinha há um tempo aí essa ideia de comprar uma estante da Evolukit, caso a gente conseguir comprar agora. Eu achei que ficou muito lindo, gente. Eu achei que ficou como eu imaginava. Essa estante de cá, que é a nova, eu pensei que ia só dar fantasia nessa estante. Só os livros de fantasia iam, enfim, dar certinho. Mas eu consegui fazer algumas prateleiras de romance. Eu tenho bastante romance de época. Estou pensando se eu faço um tour. O que vocês acham? Isso eu acho que eu consigo fazer. Mas, enfim, esse meu novo fundo, esse meu novo cenário, eu fiquei muito, muito, muito contente, gente. Eu ainda quero dar mais uma olhada nessa estante aqui, que era a primeira estante da Evolukit, que é a estante de romance. Tirar algumas coisas daqui. Eu remanejei, tirei algumas daqui, coloquei pra cá, porque eu fui organizando. Mas eu acho que ainda tem coisa pra ser feita, sabe? Quem sabe quando eu for mexer nisso, eu, enfim, consigo mostrar pra vocês. Porque as estantes e resolver isso, acabou que eu não consegui me dedicar como eu queria, até porque eu tava doente. Então eu não consegui fazer o vídeo que eu tinha planejado, nem a organização e a arrumação que eu tinha planejado. É pra eu conseguir comportar meus livros agora aqui. Eu tô tabulando todos os livros que eu tenho aqui numa planilha. Eu criei uma planilha ali de acompanhamento das minhas leituras, porque eu tinha o caderno, né? Em 2025 eu fiz o caderno de leituras. Mas não é funcional. Eu não sou a pessoa que escreve. Eu sou a pessoa que gosta de planilha, que é muito mais fácil pra mim, é mais usual, sabe? Pra mim, a planilha. E daí eu decidi que eu vou levar tudo que tá aqui pra lá. Os meus livros lidos, os meus livros não lidos, esses eu já levei. E agora eu quero levar os livros lidos também. Até então eu usava o Scooby. Então, por isso que eu nunca tinha me preocupado em ter registro disso em algum lugar. Mas o Scooby também deixou de ser funcional. Deixou muito tempo de ser funcional, então eu quero ter algum lugar meu, sabe? Então, estou montando essa planilha, posso compartilhar com vocês também, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse. Eu postei lá no Instagram quando eu montei, e muitos de vocês me responderam, eu fiquei bem contente. Eu fico muito feliz quando alguém fica feliz por mim, porque eu geralmente fico muito feliz pelas conquistas das outras pessoas, sabe? Eu acho muito legal ver as pessoas realizando o sonho, conquistando as coisas que elas querem. E essas estantes eram, assim, algo que eu quis há muito tempo, muito, muito, muito tempo. E eu tava vendo, eu comecei a minha coleção de livros, gente, há 10 anos. Então, já tem bastante tempo que eu estou aí nessa luta, montando a minha biblioteca. E claro que eu ainda almejo outras coisas, enfim. Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu montei uma TBR de outono. O outono vem aí, minha estação do ano favorita, e montei uma TBR. Acho que eu vou gravar e compartilhar com vocês. Mas tô pensando se eu levo lá pro Instagram também. Eu também queria gravar um vídeo pro Instagram mostrando os livros que eu comprei na Semana do Consumidor, porque, gente, me passei nessa Semana do Consumidor. Foram 7 livros no total, desde o esquenta até ao dia do consumidor. Mas no dia do consumidor eu não comprei nada porque eu achei que não tava valendo a pena. Mas teve cupom, assim, que valeu muito, muito a pena. E eu consegui pegar livros que eu queria bastante há muito tempo, assim, que eu já tava acompanhando. Tinha lançamentos que estavam com preço baratíssimos, assim. Esse aqui, ó, que eu comprei na pré-venda, tava entrando em um cupom de lançamento que saía muito, muito barato. Valia muito a pena por um livro que foi lançado esse mês ainda. Enfim, compensava bastante. Então, tô pensando se eu gravo isso também. Bom, o que tínhamos pra começar por enquanto era isso. Vamos sobreviver ao fim do Mercúrio Retrógrado, se Deus quiser. E a previsão é pro Mercúrio Retrógrado acabar dia 20, mas eu acho que a gente sente ele por alguns dias depois também. Mas fé, vamos sobreviver, vai dar tudo certo, é isso que importa. Vou continuar na minha leitura de Amor na Prática e venho contar pra vocês depois quando eu terminar. Estou com expectativa de que seja uma nota alta. Então, vamos todos torcer também, porque tô precisando de livros bons e esse daqui me parece ser isso. E em breve a gente conversa.
gente, já é domingo, hoje é dia 22 de março, já tem um tempinho que a gente não conversa, eu tô sempre falando, eu preciso atualizar esse vídeo, eu nunca consigo atualizar esse vídeo efetivamente, mas é porque muitas coisas aconteceram aí nos últimos dias e eu acabei não tendo tempo mesmo pra vir atualizar e conversar com vocês. Vamos por partes, tá? Como eu disse, hoje é domingo, dia 22, e a gente não conversa desde a segunda, então tem uns diazinhos. Eu terminei de ler Amor na Prática, aqui. Terminei de ler ele na quarta-feira. E foi o meu primeiro favorito do ano. 5 estrelas e favorito. O primeiro desse ano. Fiquei muito contente. Eu achei ele um livro muito bom. É, sem dúvida, o meu livro favorito dessa autora. Gostei demais. Além dele ter chegado na minha vida num momento muito importante, porque eu precisava de uma leitura assim, de uma leitura leve, de uma leitura confortável, sabe? Ele é muito bom, gente. O relacionamento é muito bom. A construção dos personagens, a construção do relacionamento é muito boa, sabe? Então, fiquei muito contente, muito feliz. Leia O Amor na Prática. Gostei mais até do que do primeiro. Eu confesso que eu não lembro tanto, assim, da minha experiência com o primeiro. Mas eu adorei esse daqui, viu? 5 estrelas, favorito. Leiam, adorei. Aí, como eu falei pra vocês, eu terminei esse livro na quarta. E na quinta começou a correria, porque na sexta, dia 20, foi aniversário do meu marido, 30 anos. Então a gente queria fazer alguma coisinha, chamar pessoas, né, importantes pra ele, pra comer. Tudo que a gente precisa comemorar, a gente envolve comida. Então começou a ficar um pouco corrido, porque a gente queria fazer as coisas pra deixar tudo pronto ali pra sexta-feira, né? E na quinta fui fazer minha unha, fui fazer algumas coisas fora de casa. Então, eu acabei não lendo muito, sabe? E desde quinta-feira foi o último dia, gente, que eu li alguma coisa. Eu não li na sexta, eu não li no sábado, eu não li hoje no domingo. Então, as coisas ficaram bem corridas, assim. Na quinta, na sexta, no dia do aniversário dele, na minha cabeça, eu ia fazer um monte de coisa. Vocês não estão entendendo. Gente, mal deu tempo de lavar o meu cabelo. Mal deu tempo de fazer isso, juro pra vocês. Então, eu tava meio, acho que fantasiando que as coisas iam ser de uma forma, mas elas foram de outra porque ficou muito corrido. Mas foi bom, assim, sabe? Tirando a correria, foi muito legal. É um momento, acho, muito importante você fazer 30 anos. Eu faço 30 anos esse ano também, no fim do ano. No sábado, a gente viveu o pós-festa, sabe? Quando você só se alimenta do que sobrou do aniversário. Maravilhoso. E daí no sábado, gente, mais conhecido como ontem, fomos assistir a adaptação de Uma Segunda Chance, que é um livro da Colleen Hoover, e este é o próximo tópico deste vídeo. Eu chorei do início ao fim com o filme. Eu juro pra vocês, do início ao fim. Eu chorei em momentos que eu não imaginava que eu ia chorar. Eu me emocionei muito, é um filme muito bonito, muito sensível. Eu não lembro, sendo muito sincera com vocês, tá? Eu não lembro como foi a minha experiência lendo Uma Segunda Chance. Minha memória é muito ruim. Mas eu lembro que minha nota foi alta e que foi uma boa experiência, porque é um livro muito, é uma história muito bonita, sabe? Então, eu amei muito o filme, gente. Amei as atuações, amei os personagens. Eu só tenho um ponto que eu queria ter visto mais, ou visto de uma maneira diferente, que foi um pouco mais sobre a história da Kenna, no sentido assim, de onde ela vem, da família dela, como ela era antes de tudo acontecer, sabe? Qual que é a história dela, qual que é o rolê que ela tem com os pais, com a família, o que que aconteceu, sabe? Eu acho que se tivesse tido um pouco mais disso, a gente teria uma construção de personagem ainda melhor. Foi uma adaptação que eu não tinha, não tava tão ansiosa como eu tava, por exemplo, pra É Assim Que Acaba. Mas eu adorei, foi muito bom. Eu chorei, como eu falei, assim, igual uma condenada. Ainda bem que eu fui com o rímel à prova d'água, porque eu saí, assim, do cinema. Eu gravei uns takes aqui pro vlog, mas eu não consegui gravar saindo do cinema, gente, porque eu estava realmente, assim, vermelha de tanto chorar. E de todas as adaptações da Colleen Hoover que eu assisti até agora, gente, eu gostei de todas. Eu achei todas muito boas. E eu dei 5 estrelas pra todas. Até Se Não Fosse Você, que é um livro que eu não curto tanto, porque eu acho ele meio chatinho, a adaptação foi muito boa. Gostei bastante de Uma Segunda Chance e eu me perguntei muito, gente. Estou me perguntando desde ontem, desde quando eu assisti. Como pode, raciocina comigo, como pode a pessoa que escreveu a história de Uma Segunda Chance ser a mesma pessoa que escreveu Mulher em Queda? Assim, como a Colleen Hoover conseguiu pensar numa história tão sensível, que fala sobre maternidade, fala sobre ser mulher, tem uma construção de relacionamento, uma construção de personagem tão boa, que estou falando de Uma Segunda Chance.
como que ela conseguiu escrever isso e ao mesmo tempo, muitos anos depois, ela me escreveu Mulher em Queda. Coisa na minha cabeça, tá? Eu tenho uma teoria de que não foi ela que escreveu Mulher em Queda. Porque é muito discrepante a qualidade da história, da construção da história de uma forma geral, sabe? Então fica em questionamento, como que a mesma pessoa escreveu duas histórias assim, uma tão boa, que virou uma adaptação tão boa, que se você pegar só, tipo assim, ai, não quero ler o livro, quero só assistir o filme, você vai se emocionar, tá? Não tem como, você vai gostar, porque eu acho que quando a gente fala sobre a maternidade de uma maneira tão sensível e a gente mostra o quanto o mundo às vezes é cruel com as mães, com as mulheres no geral. E Mulher em Queda, sendo bem sincera, gente, eu espero que isso não vire uma adaptação, porque talvez eu assista, só pra falar mal com propriedade. Daí talvez eu me surpreenda. E agora, gente, o último tópico deste vídeo, e daí fazendo uma ordem cronológica, né, dos dias, a gente chega no dia de hoje, no domingo, que eu me permiti não fazer nada. Sabe aquele dia que todas as produtoras de conteúdo que você gosta postam vídeos e vídeos muito legais? Foi tipo hoje, porque meu YouTube tava cheio de vídeos, assim, que eu gosto de assistir, sabe? Então tinha vídeos de todas as produtoras que eu curto e eu fiz isso no meu domingo, assim, sabe? Claro, a gente acordou mais tarde e tudo mais, meu marido fez um churrasquinho, então a gente ficou um pouco mais esse mood mais lento, assim, sabe? E daí, nesses vídeos que eu estava vendo, gente, é muito louco como a gente nunca para pra pensar que as outras pessoas estão vivendo coisas parecidas que a gente está vivendo, ou enfim, até às vezes um pouco pior, né? Mas eu falei aqui nesse vídeo um pouco sobre frustração, como eu estava me sentindo frustrada, estava me sentindo triste, até com, enfim, com não conseguir fazer as coisas, né? E nos vídeos que eu vi, as pessoas que eu acompanho, elas estavam passando por momentos muito parecidos, gente. Essa energia pesada que foi março, essa energia caótica que foi o Mercúrio retrógrado. Então, assim, foi muito louco pensar que as pessoas também estavam vivendo essa loucura que eu estava vivendo, sabe? É tipo aquela sensação de assim, ah, você não está sozinho, estamos todos no mesmo barco. Eu fiquei eu não diria animada, não é isso, não fiquei animada porque tava todo mundo passando por isso. Mas eu fiquei menos frustrada, assim, sabe? Com uma sensação de que as coisas vão passar, sabe? Mercúrio retrógrado acabou, mas a gente pode sentir ele por alguns dias. Mas ele acabou. É isso. Se você também teve dias difíceis, dias pesados, sabe que por aqui a gente também teve, outras pessoas também tiveram, e assim a gente vai lidando. Quando a gente começou esse vídeo, eu falei de 3 livros, né? E eu li 2. E eu tinha falado que eu até tinha começado Ecos da Floresta. E eu comecei ele, e depois que eu terminei Amor na Prática, eu continuei ele. Eu li mais um pouquinho. E, gente, a minha intenção era falar dele neste vídeo aqui. Mudei de ideia, não vai ser nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre ele, vai ser num outro vídeo. Então, o que temos para esse vídeo são essas duas leituras, da Ellie, que eu já até guardei, e de Amor na Prática. Ecos da Floresta vai ter um outro conteúdo aí sobre ele. Mas eu avancei, tá? Compartilhando brevemente, eu avancei um pouquinho, não muito. Tem a primeira parte dele, então tá demorando um pouco. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque eu acho que ele já ficou um pouco longo e eu que eu misturei muitas coisas, mas eu espero muito que vocês gostem. Nos últimos tempos, eu tô tendo a sensação, e daí pode ser coisa na minha cabeça, tá? Mas eu tô tendo a sensação de que ninguém gosta das coisas que eu posto. Ninguém gosta das coisas que eu produzo, seja aqui, seja em outras plataformas. Pode ser a energia do Mercúrio retrógrado? Pode ser, tá?